Olá, pessoal! Obrigada a todas e todos que estão aqui com a gente, assistiram os curtas e vão assistir agora o debate. E eu vou apresentar a nossa mediadora dessa noite, que é Daniele Bertolini, jornalista, documentarista, produtora cultural e, antes de tudo, pantaneira. Daniele Bertolini é diretora do festival Tudo Sobre Mulheres, que acontece desde 2005 no estado de Mato Grosso. Dirigiu e roteirizou os documentários Águas Encantadas do Pantanal, Sobre a Violência, De Volta para Casa, Filhos da Lua na Terra do Sol, Mulheres Chavantes Coletoras de Sementes. Uau! Atualmente monta o média-metragem Bereu, um filme sobre mim. O protagonismo feminino está no cerne de suas narrativas. Daniele, obrigada. Olá. Eu vou deixar agora aqui vocês em boas mãos com Daniele e a nossa equipe do Pense Libras. Vou agradecer mais uma vez a Cardume e a presença de todas nesse nosso debate de quase finzinho de festival. Amanhã é o último dia do Cabiria, aproveitem a programação e bom debate. Obrigada pelo convite, obrigada, Cabiria. Sessão linda que a gente acabou de assistir, desses 4 curtas. Eu quero apresentar as nossas estrelas, as nossas cineastas. Bem, o primeiro filme que a gente viu é da Catarina Dulan. Ela é potiguar, do Rio Grande do Norte. A Catarina é jornalista e mestre em artes no estúdio de cinema e televisão. Produziu e dirigiu seus 4 curtas com premiações nacionais e internacionais. Com um certo favoritismo ao formato documental, possui ainda um curta de ficção, Vivi, de 2016. Com o curta A Parteira, esse que a gente acabou de assistir, recebeu 19 prêmios ao longo de um ano. Hoje, a Catarina atua como docente na área técnica do audiovisual no Instituto Federal de Brasília. Bem-vinda, Catarina. A nossa próxima convidada e participante é a Safira. A Safira está lá em Salvador. A Safira nasceu no bairro do Engenho Velho, da Federação, em Salvador, em 91. Há anos trabalha com imagens de pessoas negras ao redor de uma política da memória. Ela realizou o curta-metragem Travessia, exibido e premiado em diversos festivais, filme de abertura do Festival Internacional de Roterdã, em 2019. Ela, além de ser diretora, ela é roteirista e diretora de fotografia. Dirigiu Nascente, o segundo filme. O nosso terceiro filme exibido, que é o Rã, né, ele é co-dirigido pela Júlia Záquia e pela Ana Flávia Cavalcante. Aqui hoje com a gente tem a presença, a participação da Júlia. Né? A Júlia, ela é de São Paulo, ela estudou cinema na ECA, na USP, e atualmente ela está fazendo mestrado também lá na ECA. Desde 2004, ela trabalha alternadamente nas funções de direção e direção de fotografia, e ela escreveu, dirigiu e fotografou curtas e longas metragens exibidos em importantes festivais nacionais e internacionais. Como eu disse, ela é mestranda em meios e processos audiovisuais na ECA, na USP, e ela está finalizando o seu segundo longa-metragem, Citrotoxic, e dirigiu os curtas Rã, Planeta Fábrica e Tarabatara. Ana Flávia, que não está aqui com a gente, né, mas eu vou falar mesmo assim, que ela é co-diretora do Rã. No momento, ela está finalizando as gravações da novela Amor de Mãe na TV Globo. E no cinema, além de seu primeiro filme, Rã, ela tem também o Casa de Antiguidades, e que iniciou a campanha para concorrer ao Oscar em 2021. Os outros destaques da carreira da Ana Flávia são A Babá Quer Passear e Serviçal, performances que discutem a condição do empregado doméstico brasileiro e os mecanismos abusivos adotados pelos patrões, similares ao período escravocrata brasileiro. Bem, a nossa quarta convidada é a Larissa Nepomuceno. Ela é diretora do Seremos Ouvidas, ela é paranaense, e a Larissa é roteirista e diretora cinematográfica. Ela é formada em cinema pelo Centro Europeu, em artes visuais e bolsista no programa de mestrado em educação pela Universidade Federal do Paraná. Seu primeiro curta-metragem, o documentário Meg, A Margem que Migra para o Centro, recebeu 7 prêmios e 2 menções honrosas em mais de 60 participações em festivais ao redor do mundo.
Obrigada pela participação, pela presença de vocês, né? E agora eu gostaria que vocês se apresentassem, né, na ordem da que a gente falou aqui. Então, em primeiro lugar, a Catarina, para falar um pouco sobre si e sobre o seu filme A Parteira. Muito obrigada, Catarina, bem-vinda. Olá a todas e todos, sou muito grata pelo convite de estar aqui, é sempre bom falar sobre parto e cinema. Bom, meu processo com o filme, né, ele é um processo simbiótico, digamos assim, né, porque eu tenho uma relação com o filme, com a personagem, muito próxima. Porque quando eu tive a minha segunda filha, eu busquei o parto domiciliar planejado. E a única alternativa que existia na cidade, no município, que na verdade é no município vizinho, né? Era uma parteira tradicional. E aí, quando essa parteira eu conheci, né, Dona Ana, eu disse, gente, essa mulher dá um filme. E aí eu tive o processo transformador de parir, naturalmente, com respeito, em casa, com as pessoas que eu amo perto de mim, com as pessoas que me apoiavam naquele momento, e com essa pessoa cheia de sabedoria, cheia de fé e amor, né? Que faz aquilo ali por amor mesmo, espera o tempo que for, né? Foram 19 horas de trabalho de parto. E quando eu tive a minha filha, a vontade que eu tive era de gritar para o mundo, né? Gente, todas as mulheres deveriam ter esse privilégio que eu tive de ter esse parto tão transformador, tão empoderador, tão maravilhoso, sabe? E junto a isso, né, essa necessidade de me expressar, essa necessidade de unir a minha expressão a uma causa, né, que era o movimento pela humanização do parto e nascimento em Natal, no Rio Grande do Norte, eu pensei, poxa, então eu vou falar sobre isso num filme, né, a ferramenta que eu tenho. E aí, à medida que eu fui desenvolvendo a ideia, fui conhecendo melhor o personagem, o filme foi virando um filme de personagem. E aí, nesse processo, nasceu Pari a Parteira, né, junto com outras mulheres, porque mais uma proposta, né, uma ideia era, bom, eu quero que o set de filmagem ele tenha o mesmo acolhimento, a mesma segurança que é esse lugar de estar parindo com respeito entre mulheres. Meu marido estava também presente, né, no parto, no caso, né? Nas gravações, era só mulher. E aí a equipe toda veio com essa proposta, olha, não se preocupe, aqui não há julgamento, aqui não, ninguém está cobrando ninguém a acertar, pode errar, pode filmar à vontade, que a gente depois edita, sabe? Porque eu acho que isso também era um sentimento no meu município, porque a gente não tinha fotógrafa, a gente não tinha técnica de som, hoje temos, né? Na época que a gente fez as filmagens, em 2017. Então, foi um processo de formação também, uma oportunidade de experimentar, né? As mulheres que saíram da câmera, de fotografia parada para o vídeo, enfim. Então, até hoje, eu devo dizer que esse filme, ele me ensina muito ainda, ele faz parte de um processo de empoderamento meu, né, e culminou aí com esse filme. Os outros filmes antes desse que eu tenho, o primeiro foi um TCC, né, da minha formação em jornalismo. Os outros dois foi aí entre um período também de buscar o meu espaço, de buscar compreender, né, o audiovisual e o meu lugar no audiovisual em si. Então, acho que falei bastante. Depois eu falo mais sobre o processo do filme. E hoje eu sou mãe de 3 meninas, sou professora, né, como você já falou, no IFB, e atualmente coordenadora do ensino médio. Então, estou aí cheia de desafios para continuar louca para voltar para o set também, que eu tenho saudades. Então, eu acho que eu falei um pouquinho demais já. Eu vou passar para a próxima. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada, Catarina. Bem, agora eu vou chamar a Safira,
né? A gente sai de Brasília, vai para Salvador. Boa Bem-vinda, noite, Safira. gente. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Esse festival é muito importante, muito bem realizado. Festival de Mulheres. Estou muito honrada de estar nessa sessão aqui também com o Nascente. E já aproveitando para falar dele, eu acho que é o único filme dessa sessão feito no contexto de pandemia, né? Então, eu recebi esse convite do Instituto Moreira Salles, né? Eles criaram esse programa de apoio aos artistas durante a pandemia, né? Então, eu recebi esse convite deles para realizar uma obra de temática livre. E aí me veio a ideia do Nascente. Eu já estava um pouco já num desejo de criação, assim, porque essa pandemia foi, imagino que para todo mundo, né? Uma loucura. Então, acho que tinha muita coisa para ritualizar, assim. E aí me veio a ideia do Nascente. Meu sobrinho nasceu uns 5 dias antes de estourar a pandemia, assim, no Brasil, de fato, né? E aí, né, a gente dando esse suporte para minha irmã, né, ao longo dos dias, né, nesse contexto de pandemia, a gente manteve essa rede de apoio a ela também. E eu queria muito trazer para o filme essa perspectiva de um futuro que eu vi ali nesse nascimento do meu sobrinho, que eu acho que ele ter nascido antes da pandemia me veio muito como um pensamento de toda vez que eu tinha uma baixa assim, de energia, de alguma coisa, eu olhava para ele e eu via um futuro ali. Eu falava, não é o fim do mundo. Estamos vivendo um dos muitos fins de mundo, né, que já vivenciamos, mas eu via ele ali como esse futuro. E aí o desejo de realizar o filme foi um pouco nessa perspectiva, assim, tanto de ritualizar quanto de apontar para essa possibilidade de futuro, né? Então eu realizei aqui na casa da minha mãe o filme, né? Numa ideia de um plano de sequência, convidei a minha mãe, minha irmã, minhas 2 irmãs, né? E no final meu sobrinho também, para estar no filme muito algo um gesto que eu já venho repetindo um pouco no cinema, que é pensar nessas narrativas que partem de famílias negras, né? Retratos de famílias negras. Eu tenho um trabalho com arquivo, onde eu investigo, né? Como a mulher negra vem sendo representada na sociedade. Então, eu acho que Nascente ele traz também um pouco desse desejo de falar sobre memória, de apontar para um futuro e de fazer um cinema que eu comecei a chamar de um cinema ritual, assim. Então, meu desejo com esse filme era mesmo ritualizar e pensar quem são essas mulheres que sustentam o céu, quem são essas mulheres que sustentam o mundo para não cair, né? Para que as coisas, que as energias elas circulem e elas transmutem também, né? E eu acho que tem muito a ver com essa sessão aqui, nesse sentido. Então, eu fiquei bem feliz de ver o filme nessa sessão. No momento, eu tô finalizando uma série, que é uma série documental chamada Yazidanas, Mulheres da Cozinha, que é uma série que eu rodei aqui em Salvador no ano passado, que a minha mãe ela é cozinheira e chefe também de gastronomia, ela tem um projeto de etnogastronomia. Então, estou nesse processo de finalizar a série. Durante a pandemia, além do Nascente, eu comecei a realizar um projeto chamado Olhares Negros, onde eu convidei pessoas negras a enviarem uma fotografia de família e me enviarem um relato também, além da fotografia, um relato sobre aquela imagem. Então, eu comecei essa série, o que virou uma série, né, de 7 episódios no IGTV, chamado Olhares Negros, que eu coloquei semanalmente, né? Ficaram um total de 7 episódios. E agora eu vou desenvolver ela como uma série para a TV, no edital aqui da Aldir Blanc, que foi contemplado na Bahia. E acho que é isso. Podemos seguir no debate e agradecer aqui pelo espaço. Obrigada, Safira. Agora eu vou passar a palavra para a Júlia, né? Ela é uma das diretoras de RAM. Está aqui a nossa única ficção, assim, né, dentro dessa sessão. E eu queria que você falasse um pouquinho, Júlia, sobre você e sobre RAM. Boa noite a todos que estão nos vendo nesse sábado de lua cheia, como bem lembraram. O RAM é um filme que nasce de uma memória da Ana Flávia, né? Uma memória de infância, a primeira vez que ela comeu rã, e que a gente foi junto transformando em roteiro e depois decupando para transformar
no que hoje a gente pode ver, obviamente com a ajuda muito especial da equipe inteira, um filme de formação também, muita gente mais nova, nas assistências de câmera, muita gente de Atibaia também, os ajudantes de maquinária, de elétrica, então um filme escola, até pelo formato, né, a gente conseguiu fazer com o apoio da SP Cine, que é a nossa agência, e realmente é no edital afirmativo, e as nossas ações não poderiam ser diferentes, né, então acho que ele reflete também muito isso. Feito na casa da Val, feito para a Val, que é a mãe da Ana. Então, a personagem que a Ana Flávia faz no filme é a mãe dela. E a gente filmou na casa da Val, em Atibaia. O que não é a mesma casa da infância, mas traz uma verdade, um tom até documental, embora, obviamente, seja uma ficção, é uma ficção, toda decupadinha, iluminada, com atrizes. Mas a menininha é sobrinha da Ana, a outra sobrinha também está no caixa do supermercado. Então, eu acho que essas vizinhanças e a própria forma como a gente escolheu contar a história, né? Esse grande final surpresa, todas são vizinhas que viviam perto, desde sempre já viviam perto da Val. Então, ali sim tem uma parte bem documental. Eu acho que até a forma de filmar muda, né? Dá para sentir, essa câmera fica menos tentando encontrar muitos ângulos e observa a festa, a partilha, a alegria daquele momento de comunhão, né? Eu e a Ana, a gente fez vários trabalhos juntas, eu acho que uma parceria que no Rã deu muito certo, complementou um pouco uma parte mais técnica, uma experiência mais antiga minha, com um frescor e uma capacidade narrativa muito grande. Todas as histórias que ela conta, assim, a Ana dá vontade de filmar, então eu acho que ela é muito visual e consegue transformar a memória, né, ao mesmo tempo. E eu tô me ouvindo, não sei, desculpa, me deu um... Não, desculpa. Imagina. Saiu. Nesse momento, como você falou, estou no mestrado, escrevendo sempre muitos projetos. Acho que a quarentena também nos obrigou a isso, né? Ao nos recolhermos para fora do set, pensar nos próximos filmes, pensar nos filmes de outras pessoas. Então, produzindo também na reta final da produção do longa da Carol Rodrigues, o Criadas, com a Rose e com o Guilherme. Então, um momento mais parado fisicamente, mas cheio de atividades, né? De qualificação, de reunião. Acho que a gente faz filmes para serem vistos, mas a gente também sempre tem que pensar nesses próximos, porque a cada 10 vezes que a gente manda um projeto, só uma, mais ou menos, né? Até menos de 10% a gente leva. Então não pode nunca parar de tentar mandar para tudo que o Range mandou, umas 2 vezes para o Prêmio Estímulo e depois só no SP Cine que a gente conseguiu fazer, né? Pagando direitinho, não queremos contar outras histórias, só que com a mesma estrutura. Então também a gente quer subverter uma parte de produção, valorizar mais as pessoas do que as coisas. Então, às vezes, abrir mão de uma câmera muito cara para pagar melhor as pessoas, né? Acho que também se faz política dessa forma. Então é isso, por enquanto. É isso aí, obrigada. Bem, agora Larissa Nepomuceno, né? Larissa, ela é do Paraná e ela fez o curta que está aqui com a gente, o Seremos Ouvidas. Larissa, por favor, se apresente, fale um pouquinho sobre a sua produção. O Seremos Ouvidas, ele foi meu segundo filme, na verdade. Eu tenho um grande interesse em pautas identitárias, direitos humanos, sobretudo representatividade feminina. E a ideia do filme nasceu numa aula de Libras, na verdade, na época eu estudava com um professor, e ele falou sobre. E como já é um tema que me interessa, né, eu fui pesquisar, encontrei quase nada de informação, não encontrei nenhum filme que falasse sobre isso. Então, eu decidi que eu faria mesmo como forma de, não só para eu aprender, mas também dar visibilidade para o tema, né? E aí, enfim, os outros projetos que eu tenho escrito são todos mostrando os mesmos temas de dar visibilidade para a mulher, né? Pronto? Falou rapidinho.
Bem, quem tiver perguntas, por favor, pode fazer perguntas pelo chat, a gente está aqui acompanhando, né? Mas eu gostaria de aproveitar e eu consegui fazer uma conexão entre o universo feminino entre os filmes de vocês, né? Han traz a sororidade, o companheirismo, né? Aquela confraternização final, ela passa ao largo dessa pequena moral, assim, dos bons costumes que hoje em dia a gente pode chamar de quase fascistas. Então, quebrar um pouco as regras eu acho que é importante. E aí o Nascente, ele traz para a gente, pelo menos o que passou para mim, eu consegui ver em 5 minutos assim toda a força da geração de uma raiz ancestral, né? A força da mulher, o orgulho de vocês se verem no espelho, a família linda que vocês são, assim, então trouxe para mim um impacto muito, muito grande. A Donana como parteira é um filme que eu sou apaixonada há muito tempo, e a força dessa mulher é algo que nos impacta muito, né? Uma força e uma delicadeza, uma força amorosa, uma força afetuosa. Então, e o Seremos Ouvidas, né, que vem trazendo essa interseccionalidade do feminismo que é tão necessária, que é como se ela unisse todas nós, sabe? Eu vejo dessa forma. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o protagonismo feminino nas produções de vocês e também por essa formação de equipe, né? Que é o que a Júlia falou, né? O que mais, além da Júlia, vocês também falaram sobre a questão da equipe, de serem equipes femininas e como isso impacta nas histórias. Quem quiser falar primeiro. Catarina? Pode ser. Quando é no presencial, acho que é um negócio que aqui a gente fica num silêncio, né? É muito engraçado, gente. Bom, eu gostei muito de todos os filmes, também me sinto honrada igualmente em estar nessa sessão, né, entre mulheres. Essa questão do olhar feminino para várias questões, né? Olhar subjetivo feminino foi algo que foi muito importante para mim no processo da parteira, né? Porque eu pensei, caramba, a gente é um universo é um universo muito feminino, é algo de fato, sabe, que vem de dentro, e eu queria mesmo que pelo menos na parte da criação, né, o olhar fosse feminino. Então, a gente, até a trilha sonora, o design, nós temos homens na equipe também, né, como o Ricardo Félix, que fez a mixagem sonora, mas, assim, a importância de se ter um olhar feminino, um retrato feminino, num momento onde a gente está trazendo discursos do feminino. Não que homens não pudessem fazer uma narrativa a respeito do parto, ou do parto tradicional, mas eu acredito que seria um outro olhar, né? É válido, mas é um outro olhar. Então, eu fico assim, quando eu estava assistindo Seremos Ouvidas, né? Que eu assisti agora na sessão, eu fiquei, caraca, poxa, eu sou mulher, mas eu nunca parei para pensar nas mulheres surdas, por exemplo. Então, mesmo entre nós, os discursos precisam ser trazidos à tona para que a gente possa identificar outras mulheres com outras dificuldades, com outras necessidades. Então, eu levanto uma bandeira aqui, a outra mulher levanta outra bandeira lá, e como a gente precisa, de fato, tá dialogando e tá vendo o que as outras mulheres estão vendo, né? Então, esse discurso do olhar representativo, eu vejo como uma ferramenta fundamental, assim como essa janela, que permite que a gente se reúna e veja essas narrativas entre nós, né? E que também a gente possa partilhar isso para o mundo, para que a gente possa estar sempre construindo, né? Então, um detalhe do olhar feminino também é a intimidade. No caso da parteira, tinha essa questão, porque imagina, você está filmando um parto e você
acaba quebrando um pouco ali se você coloca a figura masculina. Para a mulher, principalmente, para a família, né? A gente não quer, de forma alguma, desrespeitar aquele momento. Então, entre mulheres, a coisa fica um pouco mais fluida. E eu tomar um cafezinho com Dona Ana? Dona Ana, vamos tomar um cafezinho aqui, vamos falar. A equipe todinha sentada lá com ela foi tendo mais intimidade com a equipe, foi daqui a pouco ela começou a soltar as pérolas, né? Começou a soltar as relações, começou a soltar das intimidades, e a coisa ficou assim, um aconchego muito bom, né? É realmente um set de circo feminino. Todo mundo ali partilhando. Então, assim, além do olhar, né, é o sentir também entre mulheres. É a confiança que a gente tem dentro do set, entre nós, é a partilha, é um processo, é o aprendizado, né? E aí o resultado final é outra coisa já é outra maturidade, né? Então, assim, realmente, para mim, esse olhar feminino, ele tem todas essas dimensões, além da representatividade. Tá junto também, né? Tá íntimo. Quanto ao nascente, eu acho que é muito reflexo de algo que minha mãe sempre fala, assim, que nossa família é uma família de mulheres. A minha avó, ela criou sozinha, né? Minha mãe e meus tios. A minha bisavó criou sozinha a minha avó, né? Que é até onde a gente conhece de geração. Inclusive, eu tô realizando um filme sobre minha avó, que foi uma mulher lavadeira, que nasceu no interior da Bahia em 1923. Que eu não possuo registros fotográficos, então o filme é um pouco essa busca por essa imagem e essa memória de quem foi essa mulher, Maria do Carmo, que é tão importante nessa minha trajetória. Então eu vejo o Nascente muito como esse reflexo, assim, né, dessa família de mulheres, e que agora com a Elmi, né, que é meu sobrinho, para ele também ver de onde parte essa história dele, né? A gente tem uma força muito grande, assim, dessas mulheres que empenharam, né, que empreenderam solitariamente, né, essa criação dos filhos, esse trabalho. Então, eu acho que sempre que eu tenho a possibilidade de realizar algo, me vem muito essa memória, que é uma memória celular, né, que é uma memória que está no meu corpo também, né, essa memória de minha avó, essa memória de quem foi minha bisavó, tudo isso está muito presente em mim. Então, eu acho que quando eu filmo minha irmã, por exemplo, é um pouco reflexo dessa memória celular. Eu acho que o modo como a gente se olha também é um modo de muita admiração, assim, de muito reconhecimento pela trajetória de cada uma, né? E eu acho que mudar essa perspectiva também é virar essa chave de olhar com essa subjetividade que a gente fala, né? Com esse afeto, com esse cuidado, e tomando essa dimensão de que o olhar é político, né? Então, sempre que eu olho, eu faço sempre esse exercício de olhar, reolhar, de me descolar de certas imagens, e criar outras possibilidades, né? De existência, assim, cinematograficamente falando. Então, acho que Nascente vem um pouco também desse desejo, assim, de criar outras imagens para o cinema brasileiro, assim. Júlia? Desculpa, eu tava cortando um pouquinho, não sabia se estava tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que o Han também vai numa tendência técnica, assim, de equipe, esses 4 anos do DAFB, né? Nosso coletivo de mulheres e pessoas trans do setor de cinematografia, né? Então, não só fotógrafas, mas, enfim, o pessoal da pós, assistentes de câmera, eletricistas, maquinistas. Ele nos deu uma dimensão de que sempre tem alguém disponível para trabalhar, mesmo naqueles... Se você ouve, às vezes, de um produtor, não tem... Acho que não tem uma mulher assistente de câmera, não tem uma mulher negra primeira assistente aqui nessa cidade, não tem um trans para pôr na elétrica, desculpa. Sempre tem. E acho que o site e a nossa organização permite essa busca, em primeiro lugar, e o nosso contato. Então, além da gente não se ver de nenhuma forma como concorrentes, então, no set do Hunt, tinham 3 fotógrafos. Eu, que não era fotógrafa do filme, mas sou fotógrafa, a própria fotógrafa Alice Drummond e a Wilsa, que fez primeira assistência, por querer estar perto e agregar. Há muito tempo ela já não faz foco, mas ela queria estar naquele set, e a gente também queria que ela tivesse, né?
Maquinista, Jéssica, mulher. Óbvio, direção de arte, 2 mulheres. Contra-regra, mulher, cheia das ferramentas e das habilidades. Na própria equipe de elétrica, junto com o Diogo. Então, na produção, em todos os lugares, né? É um filme muito feminino, é sobre uma família, uma mãe solteira e suas 2 filhas, uma mãe solo. Nem teria como ser diferente, politicamente, esteticamente. Acho que os números também não é uma rixa, né? Não é uma implicância, são os números mesmo da Ancine. Quando a Débora realmente fez a pesquisa e a gente entende que as mulheres fotografam 7% dos produtos audiovisuais no Brasil, você entende por que a gente mesmo, quando está com a produção na mão ou com alguma chefia de equipe, tem que reverter isso em números mesmo. Informação, obviamente, muita formação, muitos cursos para reciclar, para trazer mais manas para o mercado, quanto na prática, mesmo em trabalhos grandes, né? Vou fotografar uma série o ano que vem, são 8 pessoas com 2 equipes de câmera completa, são 8 mulheres. Acho que, além do tema pedir isso, é a nossa única forma de mudar esses números e de trabalhar, de ir equalizando salários. Acho que, não o RAM, óbvio, um salário muito pequeno, um curta muito pequeno, mas ampliando um pouco esse pensamento para a indústria um pouco maior, aí eu acho que a gente só vai conseguir mudar os números mudando nas nossas produções, né? Começando nos curtas mesmo, né? Exatamente. Bom, o Seremos Ouvidas, ele foi o meu projeto de conclusão de curso, né? E como a gente sabe, o cinema é uma área majoritariamente masculina e lá no meu curso não foi diferente. Então, tínhamos pouquíssimas mulheres, por isso eu não consegui fazer uma equipe que fosse majoritariamente feminina. Mas uma coisa que eu percebo que me ajudou muito foi que uma das mulheres da equipe foi meio que o braço direito, então nós duas que estruturamos o filme, sabe? Pensar como vai ser a foto, como vai ser a montagem, o desenho de som e por que vai ser dessa maneira. Na equipe tinha um amigo meu que é surdo e por mais que seja homem, ele conseguiu trazer esse ponto de vista, né, da pessoa surda. Mas o que foi essencial foi na pós, na verdade, que eu consegui mostrar o filme para algumas mulheres surdas. E aí elas me trouxeram o olhar delas, do que poderia ser melhorado, que você acabou cortando o finalzinho de um sinal, ou o plano está muito fechado para uma pessoa surda, ela não vai conseguir entender qual sinal está sendo feito, sabe? E aí eu percebi que foi essencial. E para outras produções eu tenho pensado também. Tenho pensado em fazer mais conteúdos sobre feminismo surdo, sobre e com pessoas surdas, e trazendo essa representatividade para o set, porque eu lembro que quando eu conversei com essas mulheres surdas e elas olharam a montagem, eu entendi mesmo como, de fato, faz diferença trazer o olhar de uma pessoa que realmente viveu aquilo, né? Eu fiquei bastante impressionada em ver a personagem que não conhecia a palavra machismo, né? Quando ela se deparou, o que é isso? Eu não conheço. Então, como o Estado, como a sua própria sociedade, né? Ela isola e deixa essa mulher sem informação e sem acesso nenhum. Larissa, falando um pouquinho de produção e distribuição de impacto, porque eu acho que a gente está vivendo bastante esse momento e cada vez mais eu espero. Você tem alguma perspectiva de algum tipo de movimento de criação desse aplicativo para que as mulheres surdas elas consigam registrar os boletins de ocorrência contra a violência, sabe? Isso já conseguiu sensibilizar algum político? Você tem alguma informação nesse sentido? A última vez que eu falei com a Selma, que é a psicóloga, que é uma das que fala do aplicativo, ela estava participando de um grupo para pensar esse aplicativo. Ela é bem, enfim, sempre participa de reuniões políticas aqui em Curitiba, está lá no Senado, então ela tem esse movimento político bem forte, né? Mas isso foi antes da pandemia. E aí agora eu sei que acabou paralisado, né? Então eu sei que ela está correndo atrás para que esse aplicativo
saia, né? Mas agora eu não sei como que tá. Se conseguiu evoluir bastante ou se ficou paralisado mesmo e eles estão esperando toda essa bagunça passar para continuar a voltar com a organização do projeto, né? Uhum, uhum. Alguém, deixa eu ver se tem perguntas aqui no chat, por favor, escrevam quem tiver perguntas. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Safira, que foi sobre o seu filme é o único feito durante a pandemia, né? O que a gente assistiu, o Nascente. Como que foi essa produção, né? Ele é um falso plano sequência. E o que você fez? Como foi para você conseguir realizar esse filme durante a pandemia? Então, acho que facilitou o fato de eu ser diretora de fotografia também, né? Então, eu já opero câmera, então virou equipe de uma pessoa só, praticamente. E aí eu fiz a trilha sonora junto com um amigo depois, né? Foi muito interessante quando eu recebi o convite do IMS, assim, porque como eu falei, eu estava nesse desejo já de pensar algo para registrar, como registro mesmo desse momento, né? Assim, eu ficava imaginando o que eu faria se eu filmasse nesse período da pandemia, o que sairia disso. E o Nascente, eu já tenho um trabalho assim de um tempo com a minha irmã de videodança, né? Na verdade, eu começo a fazer câmera junto com a minha irmã, que é bailarina, então eu filmo muito ela dançando, então a minha câmera ela dança muito por conta dessa troca já de muito tempo com a minha irmã, desde muito cedo, assim. Então já tinha essa familiaridade de filmar a minha irmã, de filmar a minha mãe, né? A série que eu fiz ano passado, a minha mãe é uma das personagens. Eu cresci nessa casa aqui, né? Vivi minha adolescência e começo da vida adulta aqui nessa casa, então também era uma casa que me é muito familiar, né? Que eu conheço todos os cantos da casa. Ao mesmo tempo, tinha como veio a ideia do plano de sequência, tinha uma dinâmica que eu precisava pensar cada espaço onde aconteceria cada ação, né? Porque a sala, que esse espaço é o maior espaço da casa para minha irmã dançar. Então, era certo de que o filme precisava acabar aqui nesse espaço, na dança, e tinha esse espelho que forjaria o retrato, né, da gente, né, esse reflexo nosso. Então, a gente teve que montar um pouco assim uma dinâmica de uma se esconde no quarto para passar com a câmera e para não aparecer uma não vazar no plano da outra, né? E aí foi muito. A ideia era ser um plano de sequência, mas acabou tendo corte, né? Tem 2 cortes no filme, na verdade. Mas foi muito, muito interessante assim de fazer com elas, e realmente a gente estava muito entregue ali. Cada um no seu momento, né? E cada um na sua oferenda, assim, de alguma forma, cada um no seu ritual. Então, eu acho que realmente teve uma mudança de energia a cada tomada, né? Que a gente tomava, assim, né? A cada filmagem que a gente fazia dessas sequências todas. E foi um pouco isso, assim, a dinâmica do filme. Ele foi publicado logo, acho que uma semana, assim, na semana seguinte, assim, e foi muito interessante, porque quando eu pensei muito o que eu gostaria de ver, né, o que eu gostaria de ver nesse momento de pandemia, nesse contexto de pandemia, né, quais obras audiovisuais eu gostaria de ver, assim. E aí eu fiquei pensando nessa de ritualizar, e eu acho que ele chegou, assim, para muitas pessoas, né, muitos retornos que eu tive do filme, naquele momento que era um outro momento que não é esse agora da pandemia, né? Porque agora já tem as pessoas já estão saindo, algumas, né? E tudo mais. Mas era um momento que estava todo mundo ainda mais, né? Recluso mesmo em casa. E eu acho que chegou de uma forma como foi ritualizar ele aqui em casa. Eu acho que chegou para as pessoas também um pouco nessa de um ritual, assim. Então foi um processo muito bonito, assim. Eu fiquei muito feliz com tanto a filmagem quanto o resultado, assim, do filme. Depois ele está em festival, que também não era uma pretensão, e ele está nos festivais também. Então, eu acho que, tanto como Travessia, que é meu primeiro filme, que eu também não tinha uma pretensão dele ir para o mundo, eu acho que esses filmes são como água mesmo, né? São como
como o rio mesmo, eles fluem, eles querem acontecer, eles acontecem, assim. Então, eu fiquei muito feliz com todos os caminhos, assim, de nascente. O título do nosso debate é Existir para Além de Resistir, né? E para mim, os filmes todos de vocês, eles trazem não só personagens, mas histórias que nos colocam nesse patamar de existir para além de resistir, que é o que eu digo que também a gente pode traçar um paralelo em dizer que é viver ao invés de sobreviver, né? Porque muitas vezes as pessoas se acostumam a simplesmente sobreviver. E viver está um patamar acima disso, né? E os filmes de vocês, eles trazem a mulher nesse papel de existência para além de uma resistência. Mas se a gente também não ficar resistindo, é como se uma água fosse nos levando e a gente vai deixando de resistir. Como continuar resistindo, mas existindo ao mesmo tempo através das nossas produções? Vocês acham que, além da temática, trazer mais e mais mulheres para as equipes é um caminho? Júlia? Eu acho que é um caminho, não é realmente segregar. Eu estava com um logger agora, quarta-feira, um querido que até foi meu bicho na USP. Não é nem, eu acho que não é necessariamente uma meta assim de proporção no set, mas no mercado, né? Então, uma coisa tem a lente para a outra. E eu insisto muito nisso da formação, porque eu acho que ultimamente, nos últimos anos, o que tem mais me dado realmente prazer tem sido todas as aulas, os workshops, o que a gente tem conseguido fazer com o coletivo. Poder escolher as alunas, os alunos, e pelo perfil, sim, socioeconômico, pelo perfil que a gente considera. Então, mesmo instituições que não aceitam carta de intenção, a gente conseguiu emplacar isso. Não sei, inscrição automática ou inscrição que daí a gente vai receber vários alunos, homens, ou um monte de mulheres brancas que já estudaram, já fizeram um segundo grau e querem continuar se formando, ótimo. Mas tem um monte de escolas também que podem ser pagas. Então, acho que a formação para que não tenha, nem quando a gente estiver procurando, e nem quando outras produções estiverem procurando, para não falar que não tem, né? E acho que a descentralização, isso com certeza a Safira, todas as meninas concordam que se a gente vai filmar em Salvador, por exemplo, precisa um fotógrafo daqui? Não precisa. Assim como a Safira, tem outras minas lá. Então, até assistente de câmera. Então, eu fui filmar em Brasília, era eu que a diretora tinha construído todo o filme comigo, mas eu não levei ninguém, nem eletricista, nem maquinista, nem assistente de câmera. Assim você fomenta a economia e os profissionais do lugar. E mesmo às vezes que convidam para fotografar coisa fora, eu falo, não era melhor você pegar esse cachê pequeno, que não paga a minha maternidade, né? No caso de eu ser mãe, com todas as contas, e juntar com o transporte, com a alimentação e a hospedagem, e juntando tudo isso, você oferecer um cachê decente para alguma pessoa que não é de Rio e São Paulo, que fotografa belíssimamente, sem escala de valor, mas melhor que a gente, no seu próprio paisagem, no seu próprio pôr do sol, sabe? Dá para comparar a maneira como a Safira vê o pôr do sol de Salvador com a maneira que eu vejo? É melhor para a narrativa, é melhor para o filme, para toda essa construção. Então, acho que abrir mão, né, como a gente fala, abrir mão de privilégio e abrir mão também disso, de ser do eixo Rio-São Paulo, onde borbulham produções e tal, é parte da nossa política. Porque senão, se a gente sempre assumir os convites e nunca pensar que teriam outras mulheres para fazer esses trabalhos, também é deturpado, né? Continuar num lugar. Não, vou fotografar. Me chamaram. Por isso que eu fotografei. Me chamaram. Te chamaram. Você não pode indicar outras pessoas ou colocar a questão? Por que você não chama dos seus próprios cidades, dos seus estados? Não, quero você. Tem que ser você. Legal. Por quê? Aí isso não acontece, né? Quando te ligam do nada, é do nada. Uma construção de um olhar, como com a Sabrina Fidalgo, sei lá quantos anos juntos. Uma outra coisa, não vou falar. Recusar essa parceria maravilhosa.
mas outros tipos de trabalho, né, que também são nosso ganha-pão, não tão artísticos, tipo uma natura musical, uma entrevista com não sei quem, com personalidades das próprias capitais, esse tipo de trabalho. Eu me desviei um pouco, mas é porque a gente fala muito disso, da descentralização, não adianta. Sim, sim, estamos aqui, né? Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e o Sul, né? A Cabiria tá aí em Porto Alegre, né? Nasceu em Porto Alegre e hoje estamos aqui todas juntas nesse momento de diálogo e construção. Foi interessante você ter falado de política, né? Porque a gente está vivendo esse momento onde já estava vindo uma primavera de descentralização. Né? Eu digo aqui por nós, né? Aqui em Mato Grosso, lembro que a primeira vez que eu vi um edital da Ancine em 2011, eu olhei e falei, nossa, isso aqui não é para mim. Não é. É muito complexo, muito complicado. E realmente, quando eu fui começar a participar e emplacar projetos, foi que eu fui para São Paulo fazer curso e aprender como fazia para voltar para cá. E os cursos não chegavam até aqui, quando muito ia até Brasília. Né? E agora a gente está vivendo esse desmonte dessa política que estava florescendo, que ela já estava mais forte, né, em São Paulo, Rio, em alguns estados do Nordeste e no Sul também, né? Aqui no Centro-Oeste e no Norte bem menos. E agora a gente está nesse momento onde está tudo indo por água abaixo, assim. E tem se falado muito sobre novas formas de se produzir colaborativamente, cachês menores, ou seja, meio que o que a gente já está acostumada a fazer, enquanto mulheres, lidando com orçamentos menores, com filmes que muitas vezes acima de 1 milhão é mais difícil a gente emplacar algo, né? Orçamentos sempre dirigidos por mulheres são orçamentos menores que R$ 1 milhão. E agora esse momento é o momento, ou seja, meio que todo mundo vai ter que entrar no modelo que a gente já está, de certa forma, acostumado a lidar. Como que vocês estão conseguindo continuar produzindo nessa perspectiva em que a gente não está tendo mais edital da Ancine? Tem agora esses da Lei Aldir Blanc, né, mas que são em tamanhos menores, os orçamentos são bem menores. Aqui para a gente só teve curta-metragem, né? E eu queria ouvir de vocês como que está sendo esse olhar das diferentes regiões do Brasil, né, do impacto, né, que o desmonte dessa política audiovisual brasileira tem nos nossos corpos, nas nossas vidas e nas histórias que a gente quer contar. Bom, vou começar a falar. Eu, na verdade, tenho o privilégio, porque eu sou bolsista aqui do programa de mestrado, né? Então, todo esse ano não apareceu trabalho pago, acho que tem um mês que eu fui convidada para um projeto de documentário, né? Mas até então nada. E aí, né, meu namorado continuou trabalhando no home office e recebendo, né? Mas uma coisa que eu percebo muito esse ano, duas coisas. Uma que já foi falado sobre formação, né? Percebi muitas iniciativas de formação, cursos, workshops, e aí voltados para pessoas negras, para pessoas trans, para mulheres, pessoas de baixa renda. Então, ao mesmo tempo que eu vejo esse desmonte da cultura, eu vejo um movimento contrário de tentar compensar isso de alguma forma, sabe? E percebi muitas criações de coletivos também. E aí, coletivo de diretoras, roteiristas, diretoras de arte. Então, eu tenho visto esse movimento de tentar compensar ou de tentar se mobilizar para não, enfim, se deixar tomar por todo essas coisas negativas que vem acontecendo, né? Então, um pouco isso. E aí, também tive um projeto aprovado no último mecenato, então é uma coisa que já dá um fôlego, né? Tá, aproveitando que você está falando, Larissa, a Vânia Matos pediu uma questão, gostaria de ouvir mais sobre o processo de descoberta do tema do filme e do encontro com as personagens do seu documentário. Uhum. Na época que eu estava cursando, fazendo curso de cinema, eu também fazia aula de Libras.
E aí eu já estava fazendo aula há quase um ano, e eu lembro que próximo do 8M, né, o 8 de março, o professor comentou sobre, você sabia que tem também feminismo surdo, né, a diferença das mulheres surdas e das mulheres ouvintes. E eu nunca tinha ouvido falar. E aí fiquei muito surpresa, porque eu sou uma pessoa que tenho acesso à internet, tenho acesso à informação, né, leio sobre feminismo, já fazia aula de Libras, e eu nunca tinha ouvido falar sobre feminismo surdo. Então, eu fui procurar, encontrei pouquíssimas informações, encontrei um pouco mais em inglês, e como eu disse, fui procurar filme. E não encontrei nenhum filme que falasse sobre isso. Até assisti alguns ficcionais e documentais que falavam sobre surdez ou sobre pessoas surdas, né? Mas nenhum falava especificamente sobre isso. Então, eu pensei, vou fazer. Já que não tem, e é um assunto que me interessou, e entendi a importância, né, do tema, decidi que eu faria. E aí, quando eu decidi que eu faria, eu já pensei nas personagens, na verdade. A Gabriela é uma mulher que eu já conhecia, que é muito amiga desse meu professor de Libras. A Selma eu conhecia pelas redes sociais, não conhecia presencialmente, mas eu sabia que ela trabalhava bastante com mulheres. E a Clícia, quem me indicou foi a Selma, na verdade, elas são muito próximas. Então, desde o início, minha ideia era ter 3 personagens. Então, uma personagem que fosse uma fala um pouco mais teórica, assim, né? Que trabalhe com mulheres e pudesse ter esse olhar. E outras 2 personagens que trouxessem uma que sofreu as consequências de não conhecer o feminismo, né? Que foi a Gabriela. E do outro lado, a Clícia, que é uma mulher surda, mas que teve orientação durante toda a vida, né? Então, ela, quando sofreu abuso, já teve um comportamento completamente diferente da Gabriela. Ela já sabia o que poderia ser feito. Então, foi assim que encontrei as personagens. E aí, todo o processo de pensar o roteiro e o formato foi muito descobrindo mesmo, né? Porque eu nunca tinha visto nenhum filme que fosse completamente em Libras. Então, vendo assistindo vídeo de intérprete, via comercial, se tinha algum personagem surdo ou surda, eu via para entender como fotografar, como fazer, quais ângulos eu poderia usar. Então, foi um processo muito de ir descobrindo mesmo. E aí teve esse meu amigo surdo que me ajudou. E aí teve esse olhar dessa pessoa surda, né? Mas ainda assim foi todo um processo de descobrindo e quebrando a cabeça e pedindo para que a equipe me trouxesse o máximo de referências que achavam que poderia contribuir. Ótimo. Bem, agora a gente tem uma pergunta para Safira, que é sobre o som. E o som me chamou a atenção, tanto no filme da Safira quanto no filme da Júlia. Mas a questão para a Safira é: o silêncio no seu filme é tão inflado de sons. Poderia falar um pouco sobre essa escolha? Então, a trilha sonora, ela foi criada por um artista aqui de Salvador, que é o Lucas Carvalho, que é um grande amigo. E aí, nessa pandemia, a gente começou uma parceria, porque o Nascente foi o segundo filme que ele fez uma trilha. Eu fiz um outro filme para uma exposição, convidada pela Michele Mattiusi, que é uma artista daqui do Brasil. E o Lucas fez a trilha também desse outro filme. E aí, o Nascente, eu enviei para ele porque assim, eu não captei som, né? Eu fiz o som da câmera, que é aquela coisa horrorosa, que os técnicos de som não me escutem, mas o som que foi captado foi esse da câmera, então assim, impossibilitada de usar aquilo, né? E aí eu mandei para Lucas e mandei algumas referências para ele, assim, né? Do que eu queria. De algum lugar também sair de um certo lugar comum, assim, de trilha sonora, só com atabaque ou coisas do tipo. Eu queria realmente que a gente experimentasse também e que essa trilha traduzisse também o que aquelas imagens estavam querendo dizer, assim. E aí a gente chegou muito rápido nessa trilha, acho que ele chegou em 3 dias, assim. A primeira versão que ele mandou eu já gostei muito, assim, eu acho que tinha uma densidade ali que dialogava com as imagens.
E aí a gente foi trabalhando a partir dessa primeira criação dele. E aí em 3 dias a gente já tinha a trilha que de fato ficou no filme, assim. Então foi uma cocriação muito fluida, assim. Acho que ele captou muito assim do que eu queria falar com as imagens, tanto no Nascente quanto no Rebellions, que é o outro filme. Então a gente começou essa parceria na pandemia. A gente falou, nossa, agora vai durar, porque assim foi muito uma sinergia assim muito bonita de imagem e som, assim, que eu acho que o som potencializa a imagem no filme, assim. Eu acho que vai numa crescente a trilha, né, que eu acho que potencializa muito a imagem do Nascente. Então eu fiquei muito feliz assim com essa criação à distância, mas muito potente assim dessas duas narrativas assim audiovisuais e visual, né? Audiovisual, total. Ótimo, ótimo. Obrigada. Agora uma pergunta para a Júlia sobre a codireção. Dividir a direção é um desafio bem bonito. Você pode nos contar como foi o processo entre você e Ana Flávia? Sim, duro ela não tá aqui, né, para dar a versão dela. Não, brincadeira. A gente namorou muitos anos, então o filme que nasceu desse amor também, da nossa parceria, da nossa intimidade, dos anos e anos que a gente passou junto, até, posso dizer, criando a minha filha conjuntamente, né? Então, a experiência de maternidade que tem no filme, a Ana não é mãe biológica ainda, mas é mãe da irmã, da sobrinha, é mãe da própria mãe, é mãe da minha filha. Então, eu acho que a nossa intimidade da casa, o amor absoluto e a devoção mesmo, que eu posso dizer que eu tenho pela Val, a mãe da Ana, toda a relação com essas mulheres, com esse entorno, com essa cidade, com essa infância. Eu acho que a gente estava muito alinhada no que a gente queria fazer, e ela é uma grande atriz, estava em cena, né? Então, também a necessidade, naquele momento, pelo menos, que a gente sentiu da codireção, era para ter esse olhar externo também, né? Alguém que está olhando e podendo dirigi-la em cena. E quando ela não estava em cena, dirigir as crianças. Foi muito bom. Eu acho que a gente tem ritmos muito diferentes. O ritmo, a relação com as pessoas, mas a gente só foi se complementando. Tudo que poderia ter escapado, por exemplo, se eu fosse a única diretora, de verossimilhança, ou mesmo pequenos objetos, ela tinha muito isso com a direção de arte, o que não parecia a infância dela, o que não estaria ali, não teria na casa dela, ela via a quilômetros. Então, uma precisão muito grande na direção de arte. E talvez eu um pouco mais com a câmera, com a equipe de foto, né, pela minha profissão, mas nada muito separado, fica com isso que eu fico com aquilo, vamos indo, vamos filmando, decupando, escrevendo, produzindo. Não foram tantos dias de filmagem, né, um processo de uns 2 anos, mas para 4, 5 dias no set. E o tempo de montagem, talvez aí sim, que eu tenho uma coisa de confiar muito no tempo e nas oportunidades de cada filme. Então, às vezes, eu lembro dela falar, vamos acabar logo, eu quero acabar, quero estrear esse filme. E eu, calma, tem coisa que a gente não entendeu ainda, deixa ele mais um pouco na gaveta. Ela fala, não, vai, senta logo, tipo, termina. Eu falo, eu tô terminando, mas tá indo tudo bem. Então, uma coisa de ritmo, mas não o ritmo interno do filme, o ritmo nosso, né? Mas foi maravilhoso. Tantas conquistas, a gente não podia imaginar, tanta coisa. Podia imaginar, mas não prever quanta coisa importante veio a partir do RAM para as duas. É o nosso, talvez seja o nosso melhor juntas, esse filme. Esse total. Ai, que lindo. Bem, eu amo o RAM. Eu também já estou no time de fãs. Agora para Catarina. Catarina, o seu tema é tão importante, vai dos saberes ancestrais à saúde pública. Você deseja continuar dedicada a novas histórias neste mesmo recorte temático?
Ai, que pergunta maravilhosa e complexa ao mesmo tempo. Ó, só uma mini coisa. Esse retrato seu diz já muito, viu? Já, né? Sim, sim. Quando entrou, já entrou uma criança, já veio, alguém trouxe, já amamentou. Eu estava ali acompanhando. Eu falei, gente, estamos aqui entre mulheres. Exatamente. Eu estava falando antes da gente entrar ao vivo, né, que eu tô com saudade de set, eu tô com saudade de criar histórias narrativas e com certeza é dentro do feminino, é dentro do universo feminino. Não tem como não ser para mim mais, sabe? Assim, entrei nesse caminho, não tem mais volta. Não diria necessariamente saúde pública, nem necessariamente saúde da mulher, no campo da saúde, mas no campo muito mais do processo de autoconhecimento feminino. Porque dentro da questão, inclusive, do existir para, né? Perdão, Existir para além de resistir. além de resistir, está eu, né, vejo muito, e como Donona fala, né, ser de ferro é resistir, mas também ser amor, que é muito o que a mulher na visão dela. E ela me ensina muito com isso, e eu aprendi muito com isso também. Porque às vezes a gente veste uma armadura, ou uma carapaça, ou uma mulher guerreira, porque a sociedade nos ensina que a gente dá conta, que a gente dá conta de tudo, que a gente é forte, que a gente aguenta a dor do parto, a gente aguenta o sofrimento, Não, peraí, calma, né? Por que só nós temos que levantar a bandeira? A gente precisa também dos homens para nos auxiliar nisso. Então, resistir é esse momento, mas existir é olhar para dentro, é ser amor para si. Porque eu acho que no momento que a gente olha para dentro e a gente é amor para a gente começa a existir e resistir simultaneamente. A gente começa a abraçar outras mulheres, a gente começa a sentar entre mulheres e conversar sobre o que é ser mulher, que não é só ser de ferro, mas é também, né? Então, eu quero, sim, eu cheguei a escrever 2 argumentos. Um seria uma série sobre a partir do filme A Parteira, porque Dona Ana tem muita história, e tipo, eu tenho muito conteúdo gravado, a vontade que eu tenho de fazer um longa ou uma série. Então eu cheguei sim a projetar isso, mas aí veio a pandemia e enfim, né, não sei o que vai ser. E eu também cheguei a escrever um argumento de longa ficção, mas tudo muito dentro do meu próprio processo de autoconhecimento. Eu pego e coloco no papel. Quem sabe um dia isso vira uma narrativa. Então, ela vai ser muito dentro desse processo do empoderamento a partir desse olhar interior, né? Eu acho que eu respondi. Então, eu não tenho nada ainda, né? Mas eu espero sim voltar. Eu estou com saudades. Tem ideias, tem sonhos, já é a base. Já. Bem, gente, a gente está chegando nos nossos minutos finais e eu gostaria que cada uma de vocês fizesse as suas considerações, até 2 minutinhos, para a gente poder se despedir, já agradecendo aqui a Cabiria, a equipe toda, a Cardume e essa oportunidade de estarmos aqui juntas. Então, por favor, considerações finais. Vamos começar pela Catarina, a parteira. Já estava mesmo, né, falando, então já... Isso. Eu quero agradecer ao convite da Kabire, mais uma vez, a essa partilha entre nós aqui, foi muito bom, é sempre muito bom trocar, conhecer o filme de outras mulheres, né, foi a oportunidade de conhecer também o filme de outras mulheres, então quero agradecer e honrar a presença de todas e de todos que assistem também. Sou grata. Safira. Agradecer também por esse espaço e é isso, desejar vida longa ao festival, dizer que estamos juntas. Essa é a minha última live, eu falei, gente, eu não vou aceitar mais nada, mas aí veio esse convite do Kabira, eu falei, não, eu tenho que estar aqui, vai ser bonito. Então, eu estou muito feliz de fechar aí com chave de ouro esse ciclo de lives de pandemia de 2020 com vocês. Obrigada, gente.
Queria agradecer também, meu nome, em nome da Ana, mandar um beijo muito grande, axé para a Val, que não sei se está nos ouvindo, acho que sim, ela sempre acompanha tudo, uma força motriz, não só para o filme, mas para a vida, uma mulher muito forte, de onde também saem todos essa profundidade de pensamento das performances da Ana, tudo isso vem da Val também, né? Foi empregada doméstica há tantos anos e só agora com a estabilidade da própria filha que ela deixou os trabalhos. Então, queria também homenagear a força da própria Ana, da nossa parceria, e que o Cabiria continue espalhando nossos filmes pelo mundo, né? Porque eu tenho certeza o trabalho não é só aqui, tem uma base muito grande no Brasil, mas quantidade de pessoas de fora, produtoras, enfim, mesmo distribuidores que já me falaram do festival como um lugar importante de acesso para eles e agora sendo online também. E agradecer a Marília, agradecer a todo mundo. Chamar a Safira para o Daphne. Online, ao vivo. Eu tô lá. Ah, você migrou? Mas você migrou? Tô no Telegram. Ah, Fiz até Telegram. migrou. Eu tava com medo da migração. Obrigada, gente. Era uma brincadeira também. Ótimo. E Larissa, para fechar. Então, obrigada. Nossa, eu gostei muito de participar. Também quero parabenizar o festival. Eu consegui assistir vários filmes maravilhosos. E espero ver muita produção ainda dessas mulheres incríveis. E, nossa, os filmes são muito bons. Parabéns. Ótimo. Bem, gostaria de convidar quem está aí, a Marília ou a Evânia, que está do Cabiria para a gente fazer uma despedida aqui. Dentro do nosso roteirinho, a gente tem uma despedida. Deixa eu ver se vai surgir alguém, mas eu acho que não. Acho que acabamos. Deixa eu agradecer, então, em nome do festival e dizer que os filmes femininos vão ecoar cada vez mais essa força, né, esse rio que passa, né, nascendo, já estamos todos nele, e ele nos transforma a cada dia. Assim, eu já estou transformada depois de conhecer vocês, e aqui em Mato Grosso temos poucas diretoras de fotografia, mas vamos investir na formação, porque a vontade que eu tenho é de trazer, falar, vem para cá, vem filmar aqui. É bom, mas vamos focar nessa formação para a gente também ter mais mulheres matogrossenses, sem a gente precisar importar tanta mão de obra para cá. E é isso, gente. Muito obrigada. E obrigada, Cabiria, mais uma vez. E nos despedimos. Tchau, Tchau, pessoal. Bom descanso. Obrigada.